Muito boa noite, pessoal. Vamos hoje para uma discussão de caso clínico, de nutrigenética. Boa noite, deixa eu colocar aqui, fixar o comentário. Muito boa noite para vocês. Olá, olá, Alice. Boa noite, Nathalie. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Já manda aí, gente, esse aviãozinho para as pessoas que vocês têm certeza que vão se beneficiar com esse conteúdo, porque realmente é algo muito prático. Hoje a gente vai falar sobre discussão de casos clínicos com uma super convidada, uma pipeliner de destaque. Vocês vão saber um pouquinho da trajetória dela, vocês vão conhecer como ela fez na prática, como que os pacientes recebem esses exames de nutrigenética. Mas antes de eu chamá-la aqui, eu quero saber quem está inscrito na jornada, quem já assistiu os vídeos da jornada, quem aqui já está inscrito, coloca aí para mim quem ainda não assistiu. Hoje nós liberamos o primeiro vídeo, né, a primeira aula da jornada, em que eu falei sobre os princípios da nutrição de precisão, coloquei ali algumas condições clínicas que são relevantes também para a aplicação da nutrição de precisão. Ó, a Grace tá lá, que ótimo, muito bom. Recebi alguns directs também para falar, né, das pessoas que estavam acompanhando, das pessoas que conseguiram acompanhar também a nossa jornada. Ô, Balicem, eu vi. Maravilha, eu vi que a sua inscrição caiu agora há pouco, maravilha. Aí a Leuda também já viu. Então, muitas pessoas já viram esses vídeos, já acompanharam a semana de lives na semana passada. E nessa semana, gente, nós vamos trazer um conteúdo muito mais prático. Então, nós começamos hoje a falar com uma das pipeliners e durante toda a semana nós vamos ter muitos convidados realmente para trazer esse conteúdo prático para vocês. Porque não é somente a Tati falando aqui, olha, vocês podem avançar nesse sentido, vocês podem conquistar tal resultado, mas também pessoas que não tinham realmente essa prática e foram conquistando, estão evoluindo, estão praticando e estão multiplicando a saúde dos pacientes. Então esse é o meu grande objetivo e compromisso com vocês, que vocês possam pegar o conteúdo que nós entregamos nas lives da semana passada, mais do conteúdo da jornada e nas lives dessa semana, que vocês possam colocar em prática também esses conteúdos, que vocês possam se visualizarem nesse conteúdo. Então isso vai ser muito importante. Já tô vendo algumas pipeliners entrar aqui, eu já vi a Flávia que passou por aqui, a Fernanda, a Alexandra. Muito bom, pipeliners na área, muito bom. Exatamente isso. Já manda esse aviãozinho dessa live para vários pipeliners também, meninas. Me ajudem aí a chamar o pessoal, porque realmente hoje nós temos uma convidada muito especial. E amanhã a gente também tem pipeliner. Amanhã a gente tem live ao meio-dia e também às 20 horas. Então vocês não podem perder, porque amanhã teremos duas convidadas. Na quarta também tem convidada, na quinta também tem convidada. Então, gente, a semana tá recheada de convidados para que a gente possa praticar a nutrição de precisão. Oi, Shirlene, boa noite. A gente estava acostumado a se ver, né? Se comunicar lá no YouTube. E hoje a gente tá por aqui, a gente tá aqui somente no Instagram, exatamente para passar esse conteúdo para vocês. E é claro, gente, de uma forma muito mais aplicada. Discussão de caso clínico requer muita habilidade, tanto do profissional quanto também desse paciente de enxergar essas informações, né? O paciente, quando ele recebe essas informações, existe um começo, meio e fim para que ele possa receber essas informações. E é claro que durante todo o treinamento, durante todas, até nas lives da semana passada, eu comentei com vocês sobre um cronograma que é importante ser feito. É importante você estruturar a sua consulta de nutrigenética, né? Listen, aqui pra mim tá normal. Comentem aí comigo se tá tudo bem, meu áudio, tá tudo bem com a imagem, vocês estão conseguindo acompanhar. Para algumas pessoas
Pra Alice aqui travou um pouquinho, mas pra mim tá normal, tá tudo normal aqui. Então a ideia é realmente que vocês possam observar que esse conteúdo é um conteúdo prático. Vocês conseguem colocar na prática de vocês, vocês conseguem aplicar e vocês conseguem multiplicar esse conteúdo na vida do paciente. Gente, hoje mesmo eu recebi aqui no direct uma paciente que me marcou falando a respeito do quanto que ela estava grata por todo esse ensinamento a respeito do mapa genético dela, quanto que ela estava grata por conhecer essa ferramenta, pela possibilidade de intervir precocemente, pela possibilidade da gente trabalhar com a prevenção. E detalhe, gente, pacientes que já passaram por diagnóstico. Nesse caso dessa paciente em questão, ela já passou inclusive pelo diagnóstico de câncer de mama, mas ela teve uma recuperação muito excelente e aí a gente aplicou o exame de nutrigenética e agora ela vai colocar tudo em prática. Nós aplicamos no sentido de oferecer a ferramenta para que ela pudesse então colocar em prática, colocar na rotina dela tudo que o genoma dela, tudo que o DNA dela realmente tem de potencial para estimular saúde, para estimular qualidade de vida. Então, esse é o meu grande objetivo. Deixa eu ver aqui se eu já consigo identificar a Flávia, tá por aqui, já vou chamá-la então, sem perda de tempo. Já assim que você receber esse convite, você já aceita, porque é exatamente isso, gente. Nós vamos hoje discutir um caso clínico da Flávia, que é pipeliner. E aí, então, vocês vão observar o quanto que esse conteúdo ele pode ser praticado, quanto que a gente pode ter prática e o quanto que é super importante conhecer a nutrição de precisão para ter diferencial na nossa prática clínica. Oi, Flávia, seja bem-vinda! Olá, boa noite. Muito boa noite, muito obrigada por aceitar meu convite. Eu chamei algumas pipeliners e você rapidinho, de prontidão, já aceitou. Falei, já gostei, porque ela tá ali sempre aplicando, sempre participando das mentorias, né? Foi uma das primeiras também a se inscrever no curso. Então, assim, minha gratidão enorme por você estar aqui. E dizer também que eu te admiro bastante como profissional. A gente tem pouco tempo aí de convivência, mas já dá para observar aquelas pessoas que se destacam e você é uma dessas pessoas. Obrigada. Seja muito bem-vinda e parabéns aí pela sua jornada. Flávia, eu queria que você começasse um pouquinho falando com a gente, falando um pouquinho a respeito de você, da sua prática atual, como que você aplica esses exames de nutrigenética, quanto tempo você aplica, né? E falasse assim, desse um overview para a gente no sentido de como os pacientes estão recebendo essa informação, né? Porque uma das grandes dúvidas também do nosso público aqui é identificar como esses pacientes eles estão recebendo a informação. Como que eles aceitam? Quais são as principais dificuldades? O que você, na sua prática, está vivenciando hoje? Conta um pouquinho pra gente. E se apresenta também. Sim. Oi, pessoal. Meu nome é Flávia, tá? Eu sou nutricionista aqui em Lages, Santa Catarina. E vou contar um pouquinho de como que eu cheguei até aqui, conheci a Tati, como é que foi essa trajetória para entrar na nutrigenética. Eu estou fazendo pós em gastro e nutrigenômica, né, com a doutora Denise de Carvalho, uma pós maravilhosa, e teve um módulo que foi específico para genética. Então, eu fui apresentada para esse mundo maravilhoso pela Anete, que é uma baita de uma profissional também. Sim. E desde então aquilo começou, né? Eu sempre gostei dessa matéria, ficou aquele gostinho de quero mais. E então eu comecei a aplicar isso, a pesquisar mais, a estudar e comecei a ver que era bem possível mesmo e que era uma coisa muito interessante. E os meus primeiros pacientes foram os meus familiares, né? A gente começa com a gente mesmo, depois a família toda aderiu a fazer um exame genético mais aprofundado para a gente analisar um pouquinho dessas predisposições aí, levando em consideração o que a família traz já, né, de histórico. E comecei assim. E daí uma coisa foi puxando a outra, um curso aqui, um curso ali. E daí eu conheci a Tati,
embarquei nessa nova oportunidade de novos conhecimentos e está sendo maravilhoso, porque é tanta informação que a gente tem que fechar os finais de semana, às vezes, e só se dedicar, né? Porque é bastante coisa, mas é assim, é maravilhoso. Depois que entra nessa jornada, não tem mais como sair, né? É uma informação atrás da outra, é um quebra-cabeça, né, Tati? A gente começa a ligar uma informação na outra, os sinais e sintomas do paciente, a gente vê a predisposição e junta com o exame de sangue também, os marcadores, e começa a esclarecer e tudo começa a fazer sentido. Então, foi assim que eu comecei, com a família, né? E exatamente esse ponto que eu queria pegar. Você comentou sobre a família, é exatamente aí que eu sempre oriento os alunos, né? Sejam os alunos do pipeline, os mentorandos do pipeline, ou os alunos de pós-graduação, porque muitas vezes a gente quer falar para outras pessoas, mas a gente não vivenciou a experiência de ter feito um exame genético, de ter recebido um resultado, de ter aplicado aquela ferramenta. Porque o seu paciente, ele vai olhar para você, é inevitável. O paciente, ele vai observar em você o potencial de onde ele pretende chegar. Então, se você fala para ele que é importante consumir frutas e hortaliças e você não dá aquele exemplo, fica muito difícil de você convencer esse paciente que é esse o sentido, né? Que é essa orientação. Então, uma vez que você fez o exame, uma vez que você aplicou, inclusive nos seus familiares, a Flávia foi além, né? Ela foi muito além. Ela aplicou nos familiares e falou assim: bom, gente, agora é o seguinte, eu fiz em mim, vou fazer com vocês e a gente vai ter ali algumas respostas, às vezes muito mais perguntas, mas algumas respostas, para que a gente caminhe aí para um estilo de vida mais saudável, muitas vezes para buscar aquela pessoa que está indo para um caminho não tão saudável por N motivos, mas para falar, olha, volta para cá. O caminho é esse daqui. E eu acho que nós, como profissionais da área da saúde, a gente tem uma responsabilidade, né? Por mais que ninguém imponha isso, né, Flávia? A gente tem uma responsabilidade, a gente se coloca essa responsabilidade realmente como algo muito importante. Tem um certo peso, né? Poxa, aqui em casa todo mundo tem que ter ali um estilo de vida bom para que eu possa também passar isso para outras pessoas. Isso é bem importante. Quando você fala de um teste, imagina só, porque não é só consumir mais frutas e hortaliças, não, mas é um investimento, inclusive, né? Então você tem que convencer muitas vezes seus familiares, olha, mas para isso tem investimento a ser feito, não é verdade? E Sim, é um aí você investimento bem altinho até às vezes, né? Mas é uma coisa que é para o resto da vida. É um exato. autoconhecimento que não tem valor. É uma coisa que depois de descoberto não tem como fechar os olhos e, ah, não, eu não sei, eu não sabia. Não tem como mais fingir que tá tudo certo. Quem sabe eu tenha uma chance ou não. Você já sabe, né, que tem uma possibilidade maior, então tem que olhar com cuidado, né, com carinho. Exato, é aquela velha história, eu te avisei, né? Você conhece, você fala assim, eu te avisei, olha, que vai ser importante realmente de ter essa mudança de estilo de vida, de comportamento, de pensamento. E me fala o seguinte, você comentou comigo, Flávio, que você já passou resultado para outros pacientes, para outras pessoas, né? E me fala como foi a sensação de você passar para essas pessoas esses resultados e como eles interpretaram, como eles se sentiram naquele momento. Eles curtiram essa informação, eles ficaram, nossa, quanta informação, quanta coisa eu vou ter que mudar. Me fala qual foi a percepção, primeiro a sua e depois a deles. Muita coisa faz sentido, né? Algumas coisas que não tem muita explicação, que realmente é uma predisposição genética alta, que já tá, a gente consegue ver no exame de sangue, aquele colesterol altíssimo que não baixa, mesmo com todos os cuidados, né? Vários marcadores começam a ficar muito claro nisso. Mas tem paciente que vê o resultado e fala: ah, mas eu tenho predisposição para isso, mas eu não desenvolvi. Ah, eu tenho predisposição para aquilo, mas os meus exames estão ótimos. Sim, esse é o objetivo, né? Que esteja tudo bem. Não é porque tem uma predisposição genética que é um diagnóstico que realmente vai acontecer. Exato. É uma chance mais elevada daquilo
né, desenvolver. Então, tem que ter um olhar mais aprofundado para aquilo, um maior cuidado, um olhar mais especial. Às vezes, a gente está consumindo ou fazendo suplementação de coisas que não vão fazer tanta diferença no teu metabolismo quanto aquele lado que a gente não está olhando, né? E que tem que ter um maior cuidado. Então, tem paciente que recebe de forma super bem e entra mesmo no jogo do negócio, entende que é importante, vê que já tem um pai, um avô, que já teve, já desenvolveu alguma coisa, que está no caminho, né? Que, tipo, se não cuidar, vai desenvolver uma coisa maior. Ou tem paciente que fica mais relutante também, que não, às vezes precisa de um acompanhamento, né? Uma segunda retorno, um segundo retorno para a gente conversar um pouquinho mais, para poder botar os pontinhos mais nos is e conversar melhor. Mas, no geral, é muito interessante e quem entra nessa é porque está disposto mesmo a conhecer, a se autoconhecer, né? A querer uma qualidade de vida melhor, a querer mudar os hábitos, que é a parte mais difícil, porque todo mundo sabe que tem que comer menos gordura, todo mundo sabe que tem que comer menos açúcar, que tem que comer fibra, enfim, as coisas todo mundo está sabendo disso, mas acontece que é difícil mudar a ingestão diária, é difícil mudar os hábitos, e isso que precisa ser muito bem conversado. Uhum. E o teste, ele traz isso, né? Porque e algo que é bem importante, eu tô refletindo bastante nesses últimos tempos, porque você vai de acordo com as queixas, você pega a queixa do paciente, então, por exemplo, se ele tem um pai que tem uma doença cardiovascular, e aí você pega nessa ferida, né? Você pega, assim, com jeitinho, não vai ali também, né, se aprofundar naquela cicatriz, mas você pega com jeitinho e fala assim, então, sabe aquela alteração cardio que o seu pai tem? Você não precisa ter. Porque o seu exame genético está falando que você tem uma predisposição e é um exame preditivo, não estou fazendo diagnóstico, seus exames de sangue estão bons, você não toma medicamento, mas a chance de você ter essa mesma evolução no futuro pode ser grande, porque olha aqui o seu perfil genético. Então, o exame, ele colabora também para a gente conseguir justificar as nossas condutas, né? Como você falou, todo mundo sabe o que tem que fazer. Mas por que as pessoas não fazem? Por que a gente tem cada vez mais o aumento dessas doenças crônicas? Né? E ainda a gente tem ali um aumento muito grande de doenças cardiovasculares, e aí o câncer também está bem ali, né? Quase junto. Então, por quê? Porque existe um detalhe que às vezes não está assim nítido, não é o óbvio. Né? O exame genético ele não é o óbvio, é o detalhe que vai fazer a diferença na sua qualidade de vida, na sua longevidade. E aí, quando você tem ali uma experiência com um parente próximo, você pega muito, por exemplo, quando a gente tem exames que não são exames que esses que a gente trabalha, né, de nutrigenética, mas, por exemplo, mulheres que têm maior predisposição para câncer de mama e quando elas se lembram da história da mãe, da avó, assim como aconteceu com a Angelina Jolie, ela já opa, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Aqui, nesse ponto, eu não posso brincar. Então, começa a ter prioridades. Então, foi o que exatamente que você falou. Aquela suplementação que não era, assim, tão importante, você começa a priorizar outras. Que para aquele cenário, para aquele indivíduo, que é algo exclusivo, é algo dele, pode fazer toda a diferença dali para frente, né? Então, eu acho que é exatamente esse ponto. O teste, gente, ele não é uma varinha mágica. Muitas vezes o seu paciente ele vai ficar, mas doutora Flávia, eu não tenho nenhuma alteração. Mas e isso, e aquilo outro, né? E o paciente vai ficar relutante. Então também cabe ao profissional fazer exatamente como a Flávia comentou. Esse paciente ele vai precisar não de uma consulta para você apresentar o exame, de repente de 2, de repente de 3. Então você já sabe o perfil do paciente, você não vai colocar um exame, como esse exame, por exemplo, que tem 75 genes avaliados, muitas vezes de uma vez. Né? Você vai apresentar aos pouquinhos, você vai montar aquele cronograma, passo a passo, vai pegar as principais queixas, dizer para ele, olha, a gente dividiu o seu exame em 3 partes, e agora a gente vai trabalhar com a parte 1, depois com a parte 2, depois com a parte 3, mas sempre se comunicar com o paciente. Isso é muito importante para que ele também tenha segurança na sua fala, porque dá uma impressão, quando a gente olha para o exame, dá uma impressão que fala assim, meu Deus, eu tô perdida. Nossa, tem paciente que fala, tem que nascer de novo, Tati, tem que nascer de novo. E não é isso, né? A gente até brinca, né? Calma, muita calma. Aqui são informações preditivas
mas que vão funcionar exclusivamente para você. Então, não adianta você pegar aqui o que eu vou te passar e querer passar para a sua colega, passar para alguém, até mesmo da sua família, porque não é o mesmo cenário. Né? Não são as mesmas particularidades. E muitas vezes a gente vai ter que voltar nesse exame. E voltar, e voltar. Algo que eu sempre faço. Ai, deixa eu dar uma olhadinha mesmo no seu exame genético. Ai, deixa eu dar uma olhadinha nisso daqui. Isso é importante também. Por quê? Porque é o investimento. Né? Se é um investimento, você precisa utilizar para o paciente sentir que foi um bom investimento. É a mesma coisa se você ganha, de repente, uma bolsa do seu esposo. Aí você só usa uma vez, mas vem aquela bolsa. Quando você vai usar de novo, né? Dá a impressão que assim, fez um investimento alto e você não está usufruindo, você não está usando, você não está utilizando. Então, será que foi um bom investimento? E existe, gente, uma cultura também nossa de pensarmos mais no tratamento do que na prevenção, que é uma cultura do brasileiro. Né, que é enraizado nas faculdades, inclusive. Então a gente fala assim, ai, deixa, quando chegar lá com 60 anos, ai, que eu vou me cuidar, ai, quando vier o diagnóstico aí que eu vou mudar, né? Então, sempre assim. E agora a gente está tentando ir contramão. Nessa contramão, a gente vai falar, olha, não, você não precisa chegar até lá. Você pode intervir antes, você pode intervir com seus 30, 40, 50, quanto antes, melhor. Para que quando você tenha lá a sua maturidade alcançada, né, a sua melhor idade alcançada, você possa chegar lá muito bem, possa chegar lá independente, possa chegar lá se exercitando, né, raciocinando, pensando ali nas suas escolhas. Então, tudo isso é muito importante. Bom, Flávio, me fala um pouquinho, apresenta pra gente o seu caso. Não precisa identificar, claro, o paciente, né? Totalmente sigiloso. Mas me fala um pouquinho sobre esse paciente, os detalhes ali que você conseguiu identificar, de repente as queixas, de repente ali algumas informações do exame bioquímico dele que chamou mais atenção. E eu tô olhando aqui também no teste dele. Tá, esse paciente é um paciente do sexo masculino, que jovem de 30 anos, e um paciente que me procurou porque está preocupado com a genética da mãe e que já apresenta muitas doenças crônicas, né? Então já vem com um histórico familiar bem forte e também não anda se cuidando e vê muitos sinais e sintomas. Um paciente que já tem tiroidite de Hashimoto, que não dorme bem, faz uso de família dos prazóis, que também não ajuda muito em outras coisas. E então eu pedi para ele trouxe uns exames bioquímicos e analisando, tem muita coisa que faz sentido, né? Então, esse exame genético aqui, ele analisa por áreas, né? Ele analisa o metabolismo em geral, o metabolismo lipídico, a gestão de peso, também traz os impactos positivos e os impactos negativos, né? Então, assim, é avaliado muitas variantes aqui. É um exame de 107 genes, então ele traz bastante informação. Então, é um paciente muito estressado também. Qual é a profissão dele? Qual a profissão dele? Ele é engenheiro. Tá. É importante a gente pensar. É importante, só te cortando rapidinho, mas é importante a gente pensar e olhar de repente, ó, por exemplo, ela me falando tudo isso, o que eu vou imaginar no exame para ser a minha prioridade? Então, ela falou das doenças crônicas da parte materna, ela me falou do sono irregular, me falou que ele tem um alto nível de estresse, então, de repente, é um paciente que tem um alto cargo, com muitas responsabilidades, com muitos resultados para apresentar, que precisa dormir melhor, muito provavelmente tem uma microbiota alterada, esse sono irregular também prejudica. Aí a gente entra nessas questões, porque, gente, é importante anotar, né, para que a gente possa, depois com o exame aberto, na hora que você for olhar para o exame, falar assim,
Bom, então eu vou buscar genes associados, por exemplo, com o perfil do sono. Vou buscar genes associados com risco cardiovascular, vou buscar genes associados com estresse, né? Então a gente pode pensar, de repente, em cortisol, a gente pode pensar em neurotransmissor, em dopamina. Eu sei que aqui tem receptor de dopamina, né? Que está associado também com um sistema de recompensa. Então, muitas vezes, aí você pode pensar, estresse, qual será o gatilho? Será que o gatilho dele, de repente, é consumir a mais, porque ele está estressado e ele quer se sentir mais tranquilo? Então, você já começa a pescar essas informações que são detalhes. E aí você já começa a observar o exame, porque na hora da conversa com o paciente, é isso que você vai pegar. São nesses pontos que você vai falar, agora fez sentido. Tá vendo, paciente, essa queixa que você me apresentou, olha aqui como que tá no seu exame. Né? E aí você vai direcionando a sua consulta exatamente para aquilo que importa. Não que as outras características não importem, claro que importa, mas aí você faz um começo, meio e fim com a sua consulta, entendeu? Sim. E nos exames de sangue, Flávio, o que mais que vocês encontraram? Então, uma coisa que está bem predisposição alta aqui no exame genético dele para colesterol, LDL, triglicerídeo e esteatose hepática, né? Gordura no fígado. Os exames bioquímicos, triglicerídeo 215, colesterol total 263. Então, LDL 167 é um paciente que está com os níveis alterados, então tem que cuidar de uma forma bem mais aberta, né? Não pode focar só nas peculiaridades menores, tem que olhar de forma maior. Então, ele começou a fazer atividade física, já sabe de alguns pontos que tem que ser modificados, né? O estilo de vida tem que melhorar. Alimentação também muito envolvida em gordura saturada, que também está prejudicando bastante. E já tem na família histórico de hipertensão, de diabetes e doença cardiovascular. Então, tem que dar uma atenção maior. Ferritina 500, que já também super inflamatório, né? O TGP, que também vai ser um marcador hepático, também está lá em cima, 41. E ele tem uma alta predisposição genética. Esse exame, ele mostra ele é 25%, 50%, 75% e 6%. 100%, assim como esse exame mostra. Então, esses marcadores lipídicos, eles estão na faixa de 75% de chance maior de desenvolver. Então, é uma coisa que está muito forte aqui. Tem que prestar muita atenção. Isso. E algo que você comentou que é interessante, porque assim, cada exame ele tem um padrão de apresentação. Esse, por exemplo, eu gosto dessa apresentação porque fica muito mais claro para o paciente, porque quando você fala de qualidade, por exemplo, alelo de risco, um risco aumentado, fica muito assim no ar. Sim. Quando você quantifica, você fala assim, olha, né, de 100%, 75%, né, não quer dizer que são todos os genes que existem, mas são os genes que são avaliados. É um alto índice, né? Então, eles avaliam ali pelo score, eles elaboraram o score, e isso pertence à empresa, a gente muitas vezes não sabe, e também eles nem divulgam, mas eles olharam para o perfil genético que eles avaliam, dentro de cada perfil, eles têm um conjuntinho de genes, e aí eles colocam, ó, 50%, 25%, 75%. Então, eles vão colocando. Quando você pega essa parte de perfil de lipídios com 75%, um paciente jovem, 30 anos, gente, o paciente, que já tem um histórico familiar, mais esse histórico clínico, então é ali que eu vou puxar com ele. De repente, é um paciente que ele é resistente, por exemplo, para fazer uma atividade física, ou, claro, ele tem que dormir melhor, mas eu tenho que puxar ali onde realmente mostrou essa alteração. Por quê? Porque a gente saiu da genética, né? A gente está aqui, né, olhando para a genética, claro, mas a gente evoluiu para a epigenética. Quando a gente olha os exames bioquímicos, quando você olha a composição corporal, quando você olha, por exemplo, se esse paciente, de repente, ele vai fazer ultrassom no fígado e vê esse grau de esteatose, ele já tem risco. E aí vê esse grau de esteatose, poxa, então combinou, né? E a grande pergunta é, será que se ele soubesse antes de tudo isso e pudesse intervir, será que ele teria resultados diferentes? A gente não sabe. Mas o bom é que ele ainda é jovem e a gente tem muita informação para passar para ele que ele possa ter adesão e ter essa modificação.
né? E algo que é muito importante, muitas vezes a gente passa essas informações para o paciente e aí o paciente ele não consegue assimilar tudo e não consegue traduzir isso em modificação de hábito, porque como você mesmo comentou, Flávia, hábitos são difíceis de serem modificados assim de uma hora para outra. A gente precisa de um tempo. Então esse paciente ele precisa ter uma boa adesão. Então pequenas mudanças, ele consome muito embutido, ele consome muita gordura saturada. Então o que é possível negociar com ele nesse momento? Quais são as possibilidades ali que você encontra no dia a dia dele que são possíveis de serem modificadas? Então, gente, o paciente ele vai conseguindo observar que, nossa, fez muito sentido ter feito esse exame. Tem muita razão realmente disso estar acontecendo. Porque realmente ele uniu o potencial genético dele para a predisposição de dislipidemias, de aumento de colesterol, de triacilgliceróis, mas também um ambiente não muito favorável. Então, uniu o útil ao agradável, né? E aí potencializou esses riscos. Tati, ele nunca mais vai conseguir modificar? De forma alguma. Com mudança de estilo de vida, com melhora de padrão, pode ser que ele tenha ali uma evolução tão rápida, porque ele é super jovem, né? Pode ser que ele tenha uma evolução tão rápida que a gente não consegue equiparar com outro paciente, por exemplo, de uma outra idade, com outro perfil. Mas o importante é, uma vez que você mudou, uma vez que você conhece a informação, manter ali um bom padrão. Por quê, gente? Porque a gente está falando de modificações epigenéticas que demoram tempo para acontecer. Não é instantâneo, né? Essa pessoa, ela não conseguiu ganhar esse perfil de colesterol assim de uma hora para outra. Não, provavelmente já faz algum tempo que ele está nesse trabalho estressante, já faz um tempo que ele já está com uma alimentação mais ou menos, já fazia um tempo que ele parou de fazer atividade física. Então, são gatilhos que a gente vai buscar nesses detalhes e colocar ali na vida desse paciente, né? Então, isso é bem importante. Tem coisas que os pacientes acham que em 2 semanas, em 3 semanas já vai ter um baita resultado, porque muitas vezes não é fácil, né, começar uma mudança, mas tem que entender que é a longo prazo, que é uma mudança permanente, que não é uma dieta para... Quando a gente fala dieta, não é uma dieta momentânea, uma dieta para isso. É uma dieta que é a dieta que você vai seguir para a vida, né? E não é com tantas... Não é para tirar tudo e ser ruim, é para ser bom, é se acostumar, é ter essa visão que é tipo, é a longo prazo, é para a saúde, é para a vida toda, né? Então, não é uma dieta para você seguir por 1 semana, 2 semanas, 1 mês. É uma coisa a longo prazo, tá? Exato. E é um objetivo a longo prazo, né? Porque não é aquele objetivo de, eu quero ficar magro, quero ter um corpo legal para aquela ocasião especial. Não. É algo a longo prazo, você vai conquistar. E aí, à medida que você conquistar, você já pensa na sua próxima geração também, porque isso tem impacto muito importante, né? Sim. Então, você pensa muito, é no todo, é muito mais amplo do que a gente consegue imaginar realmente, muito mais amplo. E algo que você comentou que é interessante, estou até olhando aqui para o perfil genético dele, quando você fala ali do risco para diabetes, né, doenças crônicas em geral, e ele tem ali um perfil muito bom no sentido de risco reduzido num gene chamado TCF7L2, que é um gene que é um dos mais estudados na dieta PRED-MED, né? No estudo PRED-MED, que a gente fala bastante da dieta do Mediterrâneo. Então, aqui eu já olharia para ele. Por isso que eu falo, quem vê genótipo não vê fenótipo e o contrário também, né? Porque às vezes não bate mesmo. Só que quando a gente olha, por exemplo, essa alteração de secreção de insulina, já tem uma alteração importante também, né? Então, o que acontece? Você vai contrabalancear, porque assim, claro que tem genes que têm um peso mais relevante de acordo com o número de evidências, isso a gente tem que saber. Esse teste, ele mostra o RS, então dá pra gente atualizar mais pra frente, isso é muito bom, muito importante. Sim. Fez uma ótima escolha, Flávio, uma ótima escolha mesmo. Só que esse paciente em questão, ele tem essas alterações. Então, por isso que muitas vezes o paciente vai falar assim, mas aqui não tem, porque esse teste ele mostra genes que têm impacto e genes que têm um impacto neutro, né? Ou seja, que é risco reduzido. Então, ele vai falar assim, mas olha aqui, ó, eu tenho muitos com impacto neutro, né? Aí você vai falar, mas esses que têm impacto importante são realmente aqueles que têm mais evidência, são aqueles em que a gente tem mais estudos na literatura e que eles mostram realmente que esse perfil é um perfil de risco, né?
Então, isso tem um perfil muito importante para também nos dar embasamento nas nossas condutas, na nossa fala, no nosso entendimento junto ao paciente, né? O Como que eu... perfil deles, o perfil dele de vitamina também é bem interessante, a gente dá uma olhada. Uhum. Que tem uma alteração também na absorção de B12, na Alprazol. síntese, na síntese de vitamina D, no transporte da vitamina D. A vitamina D dele estava 27, a B12 303. Então, assim, são vários marcadores que podem e devem melhorar, sabe? Porque é tudo interligado. Imunidade, função cognitiva, é tudo que a gente vai olhar. A pessoa está sempre cansada, a pessoa está sempre com uma queixa de imunidade, né? Tem sempre um detalhezinho, melhora e daqui a pouco já está de novo, começa a adoecer mais rápido. Então, tem que cuidar. Esse Sim. gene da B12, pode falar, Tati. Que é o FUT2, né, que você está olhando. Isso. O FUT2 não é comum de ter, assim, ele tem homozigose. Homozigose é quando a gente tem as duas cópias do alelo de risco, né? Ou do alelo selvagem, mas dele é de risco. Então, é homozigoto. Não é comum da gente ter na população, né? E aí, o que acontece? A própria biodisponibilidade de B12 fica comprometida. Então, quais são os prejuízos quando você tem essa biodisponibilidade comprometida? O paciente usa muito prazóis, pelo que a Flávia comentou. Então, o fator intrínseco, ele também pode ser prejudicado. Então, lá no estômago que a gente tem a produção desse fator intrínseco, com o uso recorrente desses medicamentos, a gente tem dificuldade e a gente tem alterações no perfil ali de acidez gástrica. Então, você também diminui a absorção de B12, mais esse polimorfismo que não é muito comum. Qual é a contrapartida, né? Você pode, por exemplo, aumentar a homocisteína, que já é um fator de risco inflamatório e cardiovascular. E que então, também está alto. E também está alto. E outra, o coprológico funcional que ele fez, né, que é um exame de fezes mais completo, também deu, tá digerindo muito mal a proteína. Então você começa a linkar, uma coisa tá com a outra, digere mal a proteína, porque não tem ácido no estômago, porque toma omeprazol, porque já tem também uma genética. Você começa a juntar o quebra-cabeça com todos esses exames, todos esse aporte, né? Então, fica muito claro para que caminho que seguir, para onde que eu tenho que ir. Isso, exatamente. E o bom é que você consegue traduzir em informações claras para o paciente, né? Então, olha, inclusive aquele exame que nós fizemos complementar foi importante para mostrar para a gente sobre esse perfil aqui de processamento de proteínas, de digestão de proteínas. E aí, por exemplo, uma nutrição tradicional falaria assim: olhou para B12 baixa, olhou para a homocisteína mais alta, vamos suplementar B12. Mas não é só suplementar B12, porque essa alteração aqui não é só ficar dando B12. Muitas vezes esse paciente vai precisar de uma metilcobalamina, inclusive. Né? E aí a gente olha, por exemplo, o perfil dele aqui, deixa eu ver, de B6 tá alterado também. Degradação de vitamina B6 está alterado. O MTHFR tem alteração também. Isso. Isso. E aí, olha só que interessante. A alteração no MTHFR também tem associação com dopamina, tem associação com serotonina. Então, essa oscilação do paciente, muitas vezes, de grau de estresse, claro que por conta do trabalho influencia, mas parece que é muito mais exacerbado. Então, todo mundo vai ter aquele mesmo nível de estresse, por exemplo. Mas para quem tem essa alteração, é como se ficasse mais à flor da pele. Né? Porque a pessoa sente mais mesmo. E aí o que acontece? Está muito associado também com saúde intestinal, né? Totalmente relacionado. E aí você vai perguntar para o paciente como é que é a escala de Bristol, quais são os sinais e sintomas que ele apresenta de flatulência. Você comentou algo que foi interessante sobre Hashimoto, né? Então tem tudo a ver. É uma doença autoimune. Tem a ver também com essa oscilação da imunidade dele. Uma hora ele tá bem, aí recupera, aí cai a imunidade, de repente ele faz uso de antibiótico nesse período. Então, tudo influencia. Gente, olha só a construção. Eu já tô imaginando o mapa mental, Flávia. O mapa mental que a gente tá construindo. Mapa mental. Né? Sobre esse paciente. Então, um paciente, gente, gera tanta informação
qual que é o bom? Você estuda muito bem esse paciente, e aí, quando chegar um outro com um perfil muito parecido, você já vai lembrar quais foram esses gatilhos, você já vai trazer na sua memória. Claro que o conjunto de cada um é exclusivo. Mas quando você fala assim, tem alteração em MTHFR, nossa, também está envolvido com o perfil ali de B9. Então não adianta suplementar ácido fólico para esse paciente. Tem que ser um metilfolato, por exemplo. E se esse paciente tiver algum tipo de sintoma que aumente a predisposição para uma depressão também, vale a pena, se ele fizer acompanhamento com o terapeuta, vale a pena o psiquiatra conversar com o psiquiatra. Tem vários pacientes assim. Conversar, psiquiatra, seria interessante, de repente, eu vi que ele tem essa alteração, eu como nutricionista consigo chegar até tanto de metilfolato, mas você como médico consegue chegar até um pouco mais. Então, comentar, porque, gente, um paciente que ele tá deprimido, que ele tá com oscilação de emoção, dificilmente ele vai fazer adesão da dieta. E não vai ser, você pode ser a nutricionista mais top, não vai ser a sua culpa, vai ser porque ele tá com alteração neuroquímica e precisa ajustar antes. Muitas vezes essa vai ser a sua prioridade. Olha, colesterol vai ser super importante, tudo que eu falar para ele vai ser mega importante, mas ele precisa ajustar também essa relação neuroquímica dele para fazer a diferença na hora de fazer adesão a essa estratégia, né? Por isso que às vezes não dá só numa consulta para a gente fazer tudo e resolver tudo. Tem que pegar os pontos principais. Eu resolvo isso, depois a gente vai para esse caminho, depois a gente vai para o outro, porque tudo junto é muita informação e não tem como. E até a parte de antioxidante, da parte da suplementação, de vitaminas e tal. Não dá para descarregar tudo no paciente. Às vezes o paciente chega assim, mas eu vi que tal componente é bom, eu vi que tal fitoquímico é bom, eu vi que tal fitoterápico é bom, isso quer tomar tudo. Então, tipo, tem que ir com calma, não dá para ir exagerando. Tudo tem seu tempo e a gente vai ciclar e a gente vai organizar. Uhum. Então, por isso que o exercício que eu falo sempre para a gente fazer é olhar quais são as principais questões dele e correlacionar com a clínica. Porque às vezes a principal questão, quer ver? Eu já peguei na clínica uma paciente que ela queria emagrecer. Eu queria emagrecer porque eu quero emagrecer, porque eu quero emagrecer. E ela veio de um tratamento oncológico, teve que tomar tamoxifeno, então ela ganhou muito peso, enfim. E aí, quando a gente viu o exame genético dela, mais os exames de sangue, a gente viu, não, eu sei que o seu objetivo é emagrecer e vai ser uma consequência, mas o perfil hepático, ele chama mais atenção. Então, a gente vai trabalhar com a saúde hepática, vamos pensar no perfil detox para você ter resultados, inclusive nesse processo de emagrecimento, que vai ser uma consequência. Então, quando você prioriza, primeiro que você fideliza esse paciente. Você vai falar assim, olha, eu poderia te passar todas as estratégias sem te explicar nada, mas eu não quero fazer isso. Eu quero te explicar e te dizer que tudo tem um tempo certo para acontecer, com prioridades. Então, a gente vai trabalhar assim nesse primeiro momento, depois naquele outro. E aí você fideliza esse paciente, porque é um paciente que ele não vai passar uma vez com você, ele vai passar duas, vai passar três, e assim por diante. Daí depois vocês vão combinando aí os retornos. Mas o que é importante? Você sempre vai caminhar com esse paciente. De repente, ele volta daqui a um ano, você tem novas informações para passar, você tem novas estratégias, porque você se mantém atualizado, porque tem as informações completas no laudo. Então, ele vê valor, inclusive, na sua consulta. Ele fala assim, poxa, eu investi nesse exame, tudo bem, que foi um investimento importante, mas investir na consulta com a doutora Flávia, nossa, para mim não tem preço que pague, porque olha o tanto de informação que ela entrega. Olha os resultados que ela gerou na minha vida a partir dessa informação. Então, o exame foi uma ferramenta e você realmente que vai pegar as ferramentas necessárias para trilhar realmente esse caminho junto com o paciente. Então, para fazer muito sentido para ele. Por isso que eu até comentei numa das lives da semana passada a respeito da sua valorização enquanto profissional. Você que está aqui nos assistindo, que vai ver depois, o profissional que entende nutrição de precisão, consegue fazer esse raciocínio que a Flávia está fazendo, é um profissional diferenciado no mercado. Ponto. É um profissional que vai ser valorizado porque ele vai realmente gerar resultados. Então, o que eu disse, né? Eu disse em alguma das lives, a gente não vai mais trabalhar pelo salário, mas vai trabalhar pelo resultado que a gente vai gerar na vida do próximo. Então, é muito mais satisfatório, sabe? O paciente, ele entende esse valor. Então, não é só sobre ter uma consulta que custa XYZ, mas é você
ter realmente a valorização daquilo que você entrega. E com certeza, quem trabalha com nutrição de precisão faz o over delivery, né? Que é aquela entrega a mais. Por quê, gente? Porque correlacionar tudo isso numa consulta é um desafio bem grande, não é, Flávia? Não tem como ser rapidinho, não tem como. Tem paciente que a gente entrega de uma vez, que a gente cria o plano e não tem, é um processo. Você vai descobrir uma informação única e privilegiada que a maioria da população não tem. E Exato. talvez nunca tenha, entendeu? Que é esse exame genético em mãos, que você já sabe a tua predisposição genética. É uma informação valiosíssima. E se você botar em prática e olhar com cuidado e dar valor para isso, tem muita chance de ter muito benefício. Não adianta fazer e deixar na prateleira também, e eu sei disso, não adianta. Tem que olhar com cuidado e fazer o melhor que pode, porque é a longo prazo, é para a vida toda. Pode ser que com 30 anos os exames estão ruins, mas não tenha tantos sintomas, talvez não esteja prejudicado ainda, mas pode ser que daqui 5, 10, 15, lá na frente, o resultado, o corpo uma hora vai cobrar. Exato. Né? Eu sempre falo que é como se fosse uma conta de cartão de crédito. A gente tem lá, né? Chega lá, a fatura tá escrito o mínimo, ó, você pode pagar o mínimo, mas aí você pagou o mínimo, quer dizer que você não tá devendo? Não, você tá devendo, né? Fora todos os juros daquilo que ficou e do mês seguinte. Então, assim, pode ser que naquele primeiro momento você fique tranquilo e fale assim, não tô devendo, né? Mas você realmente está criando ali aquela bola de neve que um dia essa fatura vai chegar. Completa, completa. Deixa eu só abrir aqui os comentários, ver se alguém tem alguma pergunta, Flávio. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também, como que está sendo essa experiência no curso, no pipeline, nas nossas mentorias? As mentorias fizeram diferença aí na sua abordagem? O que você está achando também dessa, né, de compartilhar esse conteúdo com outros alunos, alunos que trabalham em outras áreas, alunos que, né, a gente tem alunos que vieram da área acadêmica também. Conta um pouquinho pra gente dessa sua experiência, o quanto que você conseguiu levar para a prática também. Quando eu entrei no curso, né, eu já estava decidida ali, já estava acompanhando, já tinha ido numa jornada ali, já tinha acompanhado, né? E quando eu decidi entrar, eu já sabia, já tinha noções básicas, já estava me aprofundando, já estava pesquisando bastante. Mas quando começou o curso, realmente abriu muito mais. Eu consegui ter mais visão de algumas coisas que eu não tinha antes, porque vai pontuando em todas as áreas, né? Áreas de atendimento, áreas de genes mesmo, né? De conhecimento, assim, de detalhado, né? Rico. E começou a tudo fazer mais sentido. Então, os encontros são ótimos, é muita riqueza, o material é ótimo também. Tudo traz, e são coisas que a todo momento a gente está lá na plataforma dando uma olhadinha, porque vem dúvida, corre lá para ver, né? Vem alguma coisa que não sabe, porque, gente, não tem como saber tudo, não tem como entender, são muitos genes, e não só esses né, que estão. Você recebe de um laboratório um tipo de laudo, o outro laboratório é outro tipo de laudo, vem outros genes. Nunca dá para comparar laboratório com laboratório, porque depende do que você quer pesquisar. Então, ele traz informações diferentes, né? Não tem como a gente saber. Então, teve uma dúvida ali, surgiu uma coisa, vai lá e dá uma olhadinha no material. Eu chego, imprimo tudo e fica tudo impresso em cima da mesa, tem as apostilas, e quando eu fico na dúvida de alguma coisa, vou lá correndo. Porque um gene não é só um gene, ele tem vários endereços, né, dentro do próprio gene. Então, não tem como decorar tudo, a gente sempre tem que fazer uma pesquisa, né? Então, precisa desse apoio, dessa retaguarda que está lá, a Tati está lá. A gente joga lá no grupo, estou precisando, o que é, né? Vem uma dúvida, estou precisando saber isso. Daí vai lá, mas isso é aquilo? E esse gene? E esse polimorfismo aqui é um alelo só, 2 alelos, tal. Então, a gente vai pesquisando para ter uma maior informação, e precisa, porque senão não tem como, né? Não tem. E pesquisa em sites melhores e tudo, e a Tati deu tudo mastigadinho, e a gente vai indo e vai além. E vai avançando. Vai avançando. E informação nunca é demais. Nunca é demais. E algo que, assim, eu fico muito feliz é dessa sensação de comunidade que a gente tem, né? Eu digo que os pipeliners, eles se ajudam muito, né?
Então, você manda uma questão e já tem outro compartilhando, e já tem outro falando. Então, e na hora das mentorias também, a sua dúvida pode ser a dúvida do outro, e a gente faz o nosso network também, o que é muito importante. Porque, gente, se você se sentir sozinha nesse mundo para desbravar essa nutrição de precisão, você vai sentir várias vezes um desânimo, você vai sentir várias vezes, sabe, que você não vai dar conta. Mas se você está dentro de um grupo engajado, um grupo que realmente está comprometido, que quer realmente levar esse conhecimento para frente, que você pode compartilhar uma dúvida e todo mundo ali poder opinar, ou de repente, se não sabe, vai todo mundo buscar essa informação. E isso faz muita diferença, porque é um grupo seleto de profissionais e também de estudantes, a gente tem estudantes também no curso, mas que estão ali totalmente dedicados à nutrição de precisão, a aprender. Hoje à tarde também a gente estava lá no Telegram e aí algumas não estavam conseguindo acesso. Eu preciso aproveitar esse tempo disponível, né? E aí isso é muito importante, por quê, gente? Porque nos mínimos detalhes a gente vê o quanto o grupo é unido, o quanto a gente está aqui para colaborar, e isso faz muita diferença. Eu acompanhei isso desde a primeira turma, essa quarta turma, que é assim, todas as turmas são muito especiais, mas quando a gente consegue realmente levar essa situação de comunidade mesmo, esse sentimento, essa sensação de comunidade, né? De você pertencer ali a essa comunidade, nossa, não tem preço que pague, né? Porque realmente, como eu disse, é um ajudando o outro, é um facilitando a vida do outro e realmente faz muita diferença. Então, a ideia realmente é mostrar para vocês que ainda não fazem parte do pipeline, que nós podemos juntos, sim, conquistar algo a mais, levar esse conhecimento para o paciente, né? Então, a gente tem os aulões também que ajudam bastante com outros profissionais. Então, eu sou muito franca. Se eu não dominar um determinado conteúdo, eu trago alguém que domina para falar para vocês. E isso por quê? Porque eu acho que é importante. Porque, como a Flávia falou, eu não vou saber de tudo. E sou ser humano, né? Nós somos assim. Então, a gente vai buscar informação com quem sabe. Isso compartilha, isso agrega valor. E todo mundo vê realmente que nós estamos ali para colocar esse conhecimento em prática, para promover mais saúde para o nosso paciente. Porque, afinal de contas, né, Flávia, a gente está aqui se dedicando, a gente está aqui há quase uma hora falando, discutindo o laudo, olhando para o laudo, refletindo a respeito desse paciente, e o maior beneficiado vai ser ele, não é verdade? Sim, e Então, nem tem como a gente discutir em uma hora tudo isso, porque é bastante coisa, né? E quais são as estratégias adotadas, um paciente também que não responde bem à cafeína. Então, assim, são tantos detalhes que vão entrar aqui, né, entra o Hashimoto, a intolerância à lactose, enfim, é extensa, né, o que dá para a gente realmente comentar. Mas referente aos aulões e todo o curso, não tem nenhuma vez que você entre, que você esteja lá participando, em mentoria, aulão, que não te traga muitas informações. Não tem como. É sempre novidade atrás de novidade, informação boa, de qualidade, que vai ajudar, sim, a você olhar o teu paciente de forma mais ampla, né? Não fechado. Não assim, a minha área é só essa, então eu só estou vendo isso. Não, é para você ver de forma aberta, porque ninguém é. Não adianta olhar com uma perspectiva só da minha especialidade, eu tenho que olhar geral e ter esse aporte com outros profissionais, outras áreas, para a gente dar o melhor para o paciente. uhum. Porque no final das contas, ele é o nosso principal objetivo, né? A gente está aqui realmente como uma orientadora ali para aquele caminho. E muitas vezes nós vamos fazer a ponte com outros profissionais. Vocês estão imaginando isso? Né? Eu vislumbro isso, inclusive, para a gente. Quantos profissionais eu já tive que ir atrás para falar: olha, o paciente fez esse exame e você pode usar essa informação. Eu posso? Pode, você pode pegar essa informação para trabalhar com treino personalizado, pode pegar essa informação para trabalhar com uma suplementação personalizada. Olha os benefícios que esse paciente vai colher com vários outros profissionais, né? Vários outros. A gente teve aqui uns comentários, ó, a Cíntia colocou que não tem curso como pipeline, a Cíntia da primeira turma, a Fê também colocou aqui melhor curso de nutrigenética. E realmente, gente, é exatamente essa sensação que a gente tem, porque a entrega de conteúdo, ela vai realmente além.
Porque, como a Flávia colocou, não é só o meu nicho ali, mas você escutando e conhecendo o nicho de outras pessoas, a atuação de outras pessoas, também traz aquele sentimento e traz também aquela realidade, muito mais que sentimento, mas é você vivenciar de que é possível, né? A gente tem desde fundamentos, ó, e para passar realmente tudo isso para o paciente. Porque, diferente da Flávia, muitas pessoas não têm conhecimento de biologia molecular, não sabe o que é um gene, não sabe o que é um DNA, um alelo, e tá tudo bem, o curso ele tem toda essa estrutura, mas também tem a prática. Então, você sempre faz o seguinte: você estuda a teoria e pratica. Você estuda a teoria e pratica onde? Nas mentorias, nos aulões, que é algo muito mais prático, né? Muito mais prático. Então, realmente, você tem uma diversidade e que, ao mesmo tempo, te encoraja. Eu espero muito isso. Espero que vocês, Pipeline, se sintam muito encorajados, porque realmente vocês têm muito ainda para multiplicar na vida do próximo, para a vida dos pacientes. Realmente tem muita informação que vocês podem agregar. Eu tenho certeza que esse paciente ele vai se beneficiar tanto com esse conteúdo, Flávia. Tenho certeza que ele vai ser eternamente grato a você por você ter passado na vida dele, por você ter apresentado essa ferramenta. E o melhor, gente, uma vez que a gente faz um bom trabalho com esse paciente, qualquer paciente, ele vai falando para os próximos. E aí a gente também aumenta a nossa cartela de clientes, a gente aumenta ali o número de atendimentos, e isso vai gerando muito mais valor, muito mais credibilidade. E quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. É igual um atleta, né? Se você praticar 2 vezes por semana, você não vai ficar bom naquilo. Mas se você praticar todos os dias, se você pegar um pouquinho todos os dias, você começa a ficar boa. Você começa a ter um nível de rendimento muito maior, começa a ter alta performance mesmo. Por quê? Porque tem a dedicação, não é de graça, né? A gente tá aqui, não é à toa, não é de qualquer forma, não. A gente teve que se preparar para falar, teve que ler o conteúdo, né? A gente estava até discutindo algumas coisas à tarde. Então, isso é muito importante, porque exige também a nossa dedicação pessoal para levar algo além. E aí, quando chegar no paciente, exige também a participação, que são os pilares, né? Então, a gente tem uma informação preventiva, preditiva, personalizada e participativa. E a gente não pode excluir a participação do paciente nesse processo, porque vai depender dele. Não tem como falar para o meu paciente: acorda, vai malhar, agora está na hora de tomar água. Agora, não tem como, né? Não A tem gente como. faz a nossa parte, A né? gente faz E a o nossa paciente tem que parte. fazer a parte mais importante, que é a execução. Exato. Ele precisa estar muito comprometido, mas ele vai estar comprometido quando ele sentir segurança na nossa fala. Ele vai se sentir comprometido quando ele vê a geração de resultados que a gente vai ter na vida dele, né? E isso vai ser muito importante. Por isso que eu falo, e vai ser um paciente eternamente grato, porque você apresentou uma ferramenta e não foi engavetada essa ferramenta. Uma vez, eu me lembro de uma história de que uma pessoa fez um exame genético e um profissional não sabia ler. Então, o que esse profissional ele fez? Ele nem deu atenção no exame, nem pediu para o laboratório o exame, pediu para fazer, mas não pediu o retorno do laboratório. E aí essa paciente virou e falou para outra pessoa: olha, eu fiz o exame, não sei o que aconteceu, não vi o resultado, não sei. Qual laboratório? Ah, foi tal laboratório. Entraram em contato com o laboratório e falaram assim: não, mas sua médica nunca pediu o exame, não sabia nem que ela estava com dificuldade de acesso. Então, gente, essa é uma ferramenta tão valiosa que não dá para ser engavetada. A gente precisa utilizar e utilizar com os mínimos detalhes, os mínimos detalhes. Por isso que minha sugestão é: estude qual o exame que você vai prescrever para o seu paciente. A Flávia fez uma ótima escolha. Eu gosto bastante desse modelo aqui, porque eu acho que ele tem um perfil ali sucinto, ele não... Sabe aquela história de encher linguiça? Ele não é encher linguiça, ele tem um perfil sucinto, ele é possível passar para o paciente de uma forma mais clara. Claro que tem algumas coisas, algumas limitações que são importantes, mas a gente também sabe que não é tudo perfeito. E é muito importante também o quê? Você observar que é possível atualizar essas informações.
com os RS, com as informações que o paciente apresenta, gerar valor também na vida do paciente. Olha, paciente, que bom que a gente fez esse exame, porque eu tenho a possibilidade daqui a um ano, quando você voltar, eu tenho mais informação para aplicar contigo, eu tenho mais informação para atualizar aqui no seu receituário, nas suas prescrições. E isso motiva, né? Porque ele pode pensar, ah, então vai ser essa suplementação para sempre? Não. Vai ser por um período, enquanto não tem os resultados, e a gente vai modificar com o passar do tempo, né? Então, tudo isso é muito vantajoso, tanto para o profissional que se sente realmente valorizado, se sente ali fazendo o trabalho dele bem feito, tendo resultados na vida do próximo, e o contrário também. E só vem coisas boas, né, Flávia? Só coisas boas por aí. Só coisas boas. Ai, muito bom, Flávia. Olha, muito bom. Adorei falar com você. Adorei demais mesmo. Muito bom. Eu espero que esse paciente, ele realmente consiga enxergar tudo isso que a gente enxergou, né? Todo esse brilho no olhar que a gente teve aqui, de falar um pouquinho dele. A gente falou questões bem pontuais, mas eu Sim. acredito que quando você mostrar para ele o todo, colocar as prioridades, colocar aquilo que realmente vai fazer a diferença na vida dele, sabe? Mostrar com exemplos práticos ali de tudo que está acontecendo com ele, pontuar. Tenho certeza que ele vai enxergar essa necessidade. Você já falou que está fazendo atividade física, então ele já sentiu, né, que precisa ter alguma modificação, aí, alguma estratégia diferente para ter resultados diferentes. E eu tenho certeza que ó, a sua carreira na nutrição de precisão, com a sua dedicação, com todo o seu comprometimento, só tem a tendência de realmente deslanchar. Isso que eu desejo para você, muito sucesso. Né? Eu desejo para você muitos aulões aqui com a gente no Pipeline. E conta comigo nessa jornada, conta comigo nessa trajetória que só está começando, né? Aqui dentro do Pipeline. Mas conta comigo para a gente ter muita discussão, para a gente ter muita entrega de conteúdo, muita entrega de aprendizado e é o aprendizado mútuo, né? Muitas vezes eu me preparo ali para uma mentoria, mas chega na hora da mentoria, eu recebo muito mais do que eu entrego. E é realmente algo que a gente divide, que a gente compartilha, e eu sou muito feliz de estar no meio de vocês. Também só tenho a agradecer, né? Eu sou muito grata por ter feito uma escolha ótima e estar participando desse projeto, desse curso, que é muito legal, maravilhoso e informação demais. A cabeça não para. Vocês estão percebendo que eu quero que vocês realmente, né, respirem nutrição de precisão, né? Respirem. Esses dias uma pipeline falou assim: nossa, tô ficando muito chique, tô tendo aula quase todo sábado, porque realmente coincidiu 3 sábados seguidos, né? Mas é tudo isso e muito mais que eu preparo para vocês. Tenho várias outras ideias e a gente vai colocar na prática com o passar do tempo. E muito obrigada mais uma vez, Flávia. Desejo muito sucesso para você, muito sucesso para esse paciente também. Que ele receba muito bem essas informações, que consiga aplicar, que você depois volte aqui numa próxima live contando os resultados dele, como foi que ele interpretou, como foi que ele conseguiu modificar, como você fez. Depois você vem de novo para contar os resultados, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite, uma boa semana. Sexta-feira tem mentoria. Já para chamar, né? Sexta-feira tem mentoria. Beijo grande, pessoal. Fiquem com Deus. E até amanhã. Amanhã a gente tem live também com uma outra pipeline. A gente tem 2 lives. Ao meio-dia e também às 20 horas. Beijo grande, Flávia. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Beijão.